Shalom. Desejo dar a Tov, né? Porque já são 17 horas e 12 minutos. E parece que vamos dar início então, né, a este estudo a respeito, né, do que nós chamamos, e que a palavra também chama, da plenitude dos gentios. Faz tempo que eu estou para fazer isso. Eu já tentei várias vezes, né? O que acontece é que por muitas vezes tentei escrever e gravar isso, né, de agora, né, isso desde os anos antes de 2010, né? Ou seja, escrever sobre os acontecimentos, né, que antecederiam o dia da posse do nosso Mashiach como imperador de toda a terra. Muito escrevi, né, e até fiz alguns vídeos, né, eu tenho certeza que muitos de vocês assistiram alguns. Mas com o passar do tempo e observando, né, as últimas tentativas ocorreram apenas em 2015, até setembro de 2016. Quando então todo o panorama foi se abrindo, né, diante de nós, aqueles que vigiam, é claro, aqueles que acompanham os acontecimentos, né? Porque você conversa com as pessoas na rua, fala sobre coisas que elas não sabem nem o que está acontecendo. Então, quando esse panorama foi se abrindo, né, foi sendo demonstrado, né, e pudemos, todos aqueles que vigiam, né, observarmos, né, que o circo já estava montado, o palco todo decorado, né, os atores e personagens aguardando por detrás das cortinas para iniciarem, atuar e fazer a sua parte, né? Cada qual desempenhando o papel já predeterminado no plano do nosso Hu e Ahu, para que tudo ocorresse como o que por ele foi planejado. Então, a partir desse momento, eu percebi que não adiantava querer explicar a profecia daí para trás. Porque o ponto em que havíamos chego era o ponto onde estávamos muito próximos, né, do final esperado. Durante, assim, quase toda a minha vida, né, de estudante da Bíblia, né, vamos dizer assim, desde os meus 30 anos de idade, eu sempre, né, o que mais me atraiu foram as profecias. Depois eu ter ido a uma série de denominações, achado mó babaquice, né? O que me atraiu a retornar ao estudo da palavra, né, foi quando o ancião testemunho de Jeová me disse: você gostaria de viver para sempre? Eu falei: sim, claro, eu amo a vida. Ele me disse: aonde você gostaria de viver para sempre? E
E eu lhe respondi aqui, né? Ele falou, é sobre isso que eu tenho a lhe dizer. E a partir de então, eu engrenei de tal forma que nunca mais abandonei a palavra. Então, desde o início, né, do meu caminhar pela estrada do descobrimento, vamos dizer assim, né, sempre foi meu empenho conhecer e saber o que dizia, ou o que diziam as profecias. Mas isso levou-me, né, a muitas decepções. Ao descobrir que principalmente, né, as datas ensinadas, né, pela grande maioria das denominações que mais se dedicavam a esse tempo, não se sustentavam, né, perante a verdade histórica dos acontecimentos. Porque tudo é feito de uma forma, de uma lavagem cerebral tão grande, né, que nós esquecemos que existe a história da humanidade para que nós possamos comparar os fatos, os relatados sobre profecias com os fatos realmente ocorridos. E quando eu comecei a fazer isso, foi uma decepção atrás de outra. Então, após muita especulação aprendida, né, principalmente entre as seitas dos Testemunhos de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, e por fim, pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, que foi a última denominação a qual eu fiz parte, foi quando eu disse, não sou mais cristão. Eu acabei por passar, né, um grande período distante das profecias. Isso me deixava às vezes preocupado, né, porque eu falava, puxa vida, será que eu não estou vigiando? Mas é dito, né, até no livro de Daniel, no capítulo 12, versículos de 8 a 9, né, onde o próprio Daniel, após ouvir todas as coisas do emissário, ele nos relata, ele é sincero, e ele diz, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. Claro que aqui os sábios significa aqueles que têm o apoio, aqueles que têm o Ruach HaKodesh de Yahu, aqueles que receberam o chamado, aqueles que foram eleitos, foram predeterminados para isso. Então isso é o que nós vemos em Daniel 12, 8, 9. Ou seja, meus irmãos, como poderiam os que vivessem no tempo dos últimos dias, antes do reino, ter uma visão global dos acontecimentos? Porque ali Daniel está falando
com respeito a profecias, né, o que se diria? A fatos ainda não acontecidos. Observe que quando começou a existir vamos dizer assim, uma comunicação maior no final do século 1800, do 19º século, onde foi facilitando, né? Por quê? Porque logo em 1914 tivemos a Primeira Grande Guerra, o que fez com que houvesse a necessidade urgente de que a comunicação isso é um trenzinho que passa pela cidade. Passeia pela cidade toda. Então, houve a necessidade de que houvesse o quê? Um avanço. Cientistas passaram a trabalhar no sentido de melhorar a comunicação global. Observe que na Segunda Guerra foi criada a internet só para o exército norte-americano, para que houvesse, né, uma troca de informações mais rápida. Há não muito tempo atrás eu escutei um pastor mundano aí, famoso, né? Não faz muito tempo, não. Ele disse o seguinte, que a internet iria acabar com o cristianismo. E eu dou toda a razão a ele. Claro que sempre haverão os cegos. Isso está pré-estabelecido em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 ao 12. Como eu disse na apresentação desse estudo, ele pode ser o meu último estudo. Porque ele vai abranger tantas coisas que talvez o Mashiach chegue e eu não tenha nem sequer conseguido acompanhar os acontecimentos. E foi o que me fez parar em 2016. Eu estava contando coisas de 2011, 2012 e houve toda aquela mudança, né, em 2016. Mas vamos voltar um pouquinho no passado e falar um pouquinho sobre o Muro de Berlim. Observe, o Muro de Berlim foi o maior símbolo, né, da divisão do mundo entre o bloco ocidental e oriental. Foi o primeiro grande passo, né, liderado pelos Estados Unidos, o qual tinha o capitalismo como sistema econômico. Já o segundo, encabeçado pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, era adepto do socialismo. Então, essa configuração do mundo, né, formou-se após o término
da Segunda Grande Guerra, que teve a duração de 1939 a 1945. Ao final dessa guerra, dois países saíram fortalecidos: os Estados Unidos da América e a União Soviética. Com a polarização, vamos dizer assim, dessas potências, são iniciados confrontos indiretos e disputas estratégicas entre as duas nações. Esse fenômeno ficou conhecido como a Guerra Fria. Dessa forma, diversas alterações no panorama geopolítico começaram a surgir, pois os dois países soberanos tentavam ampliar sua influência sobre as demais nações. Foi nesse contexto que o Muro de Berlim foi construído no ano de 1961, através da Alemanha Oriental, separando-a da Alemanha Ocidental, a capitalista. Porém, nós temos que entender que tal estrutura não separou somente o território alemão. Seria a mesma coisa que passar um muro aqui no meio da minha cidade. Eu, no caso, a menos que passasse dentro da minha casa, eu não me separaria de minha esposa. Mas se ele passasse aí na rua, ele com certeza estaria dividindo também famílias. Concordo? Então, além do aspecto, vamos dizer assim, ideológico da construção, havia o objetivo de impedir a fuga dos cidadãos da Alemanha Ocidental, que acabou mesmo assim, tendo uma fuga de mais de 2 milhões de pessoas do lado socialista, entre 1949 e 1961. O Muro de Berlim tinha 156 quilômetros de extensão, cerca de 300 torres militares para observação do movimento aos redores. E fora isso, ele era protegido por cães muito bravos, policiais treinados, e existiam cercas eletrificadas. De acordo com alguns historiadores, o número estimado de pessoas que morreram tentando passar de um lado para o outro foi o de 80 homens e mulheres. Mas isso é uma estimativa, vocês sabem como é, morreram 100. Mas se você for levantar, você vai ver que são muito mais. Observe que aqui fala de passar de um lado para o outro, porque tinha gente que queria passar para o lado oriental, como tinha gente que queria passar para o lado ocidental, buscando encontrar sua família. Esse muro, ele foi o símbolo
do começo da Guerra Fria. E também, né, foi um ícone do seu fim. Que embora hoje nós saibamos que não teve fim, mas, pelo menos para a população mundial, foi um sinal do fim da Guerra Fria. Nos últimos anos, né, da década dos anos 80, 1980, século XX, a União Soviética entrou em colapso. E diversas manifestações começaram a surgir das duas partes, né, da Alemanha, reivindicando a destruição do Muro de Berlim. Naquele mesmo ano, né, populares, portando marretas e outras ferramentas, derrubaram o muro. Em um protesto que foi televisionado e que foi levado para toda a parte do globo terrestre, para que todos pudessem assistir. Então, com a queda dessa barreira geográfica, né, inicia-se um processo que termina na reunificação da Alemanha no mês de outubro de 1990. Então nós vemos que a importância, né, da história do Muro de Berlim foi retratada por vários cineastas, inclusive. Uma obra interessante, né, que eu assisti sobre o assunto, né, é um longa-metragem chamado Adeus, Lenin. Ele é um filme que foi exibido nos cinemas, né, no ano de 2003. Entre toda a história, né, claro, sempre tem as histórias paralelas, né, que os autores criam para dar um enredo maior ao filme, né? Uma mulher, né, entra em coma poucos dias antes da queda do muro e acorda após a vitória do capitalismo na Alemanha. Diga-se dos Estados Unidos. O seu filho, para evitar que os problemas da mãe piorassem, né, com essa brusca mudança do cenário político, ele conspira com alguns amigos e familiares com o objetivo de criar uma falsa realidade para essa senhora. Na qual o país continuaria separado. E a trama se desenvolve por aí, é bem interessante o filme. Bom, a partir desse momento o mundo entrou no pensamento, né, expressado por vários escritores das Sagradas Escrituras. Por exemplo, como nós lemos em Yeshayahu, Isaías 22:13, ele diz: porém, eis aqui gozo e alegria. Matam-se bois e degolam-se ovelhas. Come-se carne e bebe-se vinho. E dize, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isaías 22:13. Shaul também fala a respeito disso. Ele diz: se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Observe, as cartas de Shaul foram escritas
do início, 61, 62, do ano 60 do primeiro século, até 66, 67. E ele já batalhava contra aqueles que diziam que não havia ocorrido a ressurreição do Mashiach. Assim como hoje em dia alguns palhaços querem colocar. Nós observamos, que Shaul disse como homem combatia em Éfeso contra as bestas, quer dizer, contra esse povo que dizia isso. Que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam. Então vamos comer e beber porque amanhã nós vamos morrer e não vamos mais existir. 1 de Coríntios 15, 32. Mas com o passar dos anos, com a queda da Rússia e o imperialismo norte-americano, colocando seu dedo onde quisesse, podemos dizer que a grande maioria dos mundanos, quando eu falo em mundanos, eu não digo apenas aqueles que são ateus. Eu digo aqueles que pertencem a qualquer religião. Porque todas as religiões são do mundo. Então a grande maioria dos mundanos disseram: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Isso em 1 Tessalonicenses 5,3. Observe, nós estamos falando dos anos 90 e pouco. Assim como o Hamashia faz também a comparação. Ele diz: e como foi nos dias de Noá, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noá entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, no momento em que o povo, as nações estavam achando que os Estados Unidos estava garantindo a paz, eles disseram finalmente a paz. Mas hoje, em 2017, nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente, onde todos sabem que o poder já não está mais na mão dos Estados Unidos, onde todos podem observar, se procurarem se alimentar de notícias, ou seja, vigiar como pediu o mestre, todos poderão estar vendo que a cada dia os Estados Unidos estão mais desmoralizados. Ele está numa tentativa de se colocar na posição que ele estava, mas ele não tem nem condições financeiras, ele é um dos maiores credores do mundo. Observem, os anos 60 do primeiro século. Shaul avisa claramente: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. Observe, meus irmãos, muita gente aqui
utiliza esse texto erroneamente para dizer que o antimachia, né, viria ou virá governar, né, e um monte de outras baboseiras, né, como governo único. É tanta baboseira, agora a terra plana, sabe, o Machia negro, tudo para distanciar, como disse o Machia, se possível fosse até os eleitos. Mas o uso de outro texto nos demonstra que os anti-Machia já estavam operando e desviando naquela época. Ou seja, no primeiro século. Nós estamos no século 21. Observem, estavam, não estava. O que demonstra que não se trata de um homem, mas de uma casta de homens. Nesta feita, o emissário Yahu Hanan, em sua primeira carta, né, 1 de João 2,18, nos diz o seguinte: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o antimachia, também agora muitos se têm feito antimachia, por onde conhecemos que já é próxima a última hora. Yahu Hanan Aleph, 1 de João 2,18. Ainda é Yahu Hanan, agora, no mesmo capítulo, né, no versículo 22, ele nos diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua é o Mashiach? É o anti-Mashiach, esse mesmo que nega o Pai e o seu Mashiach. João 2,22. Ainda encontramos em 1 de João, agora no capítulo 4, versículo 3, as seguintes palavras: e todo o espírito que não confessa que Yahushua HaMashiach veio em carne, não é de Yahu, mas este é o espírito do antimachia, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Para quem assistiu ou leu, e para quem não assistiu, não leu, deu o que deve, sobre Simão Malo, que é considerado o pai, né, de toda essa doutrina falsa, o pai do gnosticismo, onde pregavam que o Mashiach era como um anjo, que ele jamais tinha sido um homem, que ele jamais teria morrido. E na sua segunda carta de Yahu Hanan, né, João, nós encontramos o seguinte, no capítulo 4, versículo 3. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Yahushua HaMashiach veio em carne. Esse tal é o enganador e o anti-Mashiach. Todo aquele que diz que o Mashiach veio do céu, nasceu virginalmente de Maria, por obra do Espírito Santo, e que nega que o Mashiach
é filho de Yosef e Miriam, e foi um homem que venceu o mundo com a ajuda do Pai, é claro. É um anti-Mashiach. Segundo João 1,7. Portanto, quando Shaul nos diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2,3. Ele está a falar da igreja de Roma, a igreja católica apostólica romana, que modificaria totalmente as coisas, queridas, modificaria totalmente a Torá, modificaria totalmente, colocaria o povo hebreu à margem, mudaria a forma de adoração e inventariam uma religião para os seguidores do anti-Mashiach. Esse anti-Mashiach, costurado por eles, né? Juntando vários mitos, né? Ao qual deram o nome de Jesus Cristo. Bom, até aqui nós falamos de coisas do passado. Mas vamos agora falar do que ocorreria após a queda do Muro de Berlim. Voltemos aí, né, para os anos 80. Porque foi o momento em que os Estados Unidos tentaram implantar seu sistema imperialista por todo o mundo. Quando começou a demonstrar, né, as suas fraquezas, perdendo guerra após guerra, né, para países assim, vamos dizer, com uma infraestrutura muito inferior. E vindo, né, a se desmoralizar totalmente. Com o levante da Rússia, que não estava parada, apenas não era divulgado no Ocidente. Mas aí com esse levante, né, na Síria, ficou mais claro e visível, né, a atuação russa, muito poderosa, escondida pelo imperialismo norte-americano. A partir de setembro do ano passado, de 2016. Quando nós iniciamos falando, né, de um outro tipo de apostasia, né, que nós iremos estar falando a partir do próximo episódio, que é citada por Shaul no ano de 64 do primeiro século, quando ele diz: mas o Rá expressamente diz que nos últimos tempos
apostatarão alguns da fé, dando ouvido a homens enganadores e a doutrinas humanas produzidos pelos anti-Mashiach. 1 Timóteo 4. Nas minhas tentativas anteriores, de demonstrar tudo isso, eu parti de 2011. E foi quando se deu início aos 7 anos. Mas quando ele estava no segundo, terceiro ano, chegamos em setembro de 2016. E eu senti fortemente, que o Pai me disse: ensina daqui para frente. Porque a grande maioria não irá entender nada. Você irá perder tempo. Então ensine de 2016 para frente. E quem sabe as pessoas agora vendo acontecer, posso vir a escutar o meu chamado. Na próxima gravação, nós iremos estar falando sobre um assunto delicado, um assunto que envolve já não mais um povo, mas envolve cada ser, cada indivíduo de cada povo. Porque nós estaremos falando sobre a apostasia pessoal. Eu espero que tenham paciência, porque realmente eu não quero chocar demais os que serão queimados. Mas também não quero deixar tão obscuro que os que forem eleitos não consigam entender. Tenho escutado coisas e tenho modificado, como eu disse, a minha forma de agir. 2, 3 palavras de alguém já me são bastante para eu, como dizia Shaul, entregá-la a Satanás. Não irei mais perder tempo, nós não temos tempo. Irei trabalhar com aqueles que realmente foram chamados, que realmente foram eleitos. Não com aqueles que estão aí de oferecido, não com aqueles que têm dúvidas, porque não estamos mais em tempo de dúvidas. Tudo está aí. Se o Pai lhe deu a ver, você está enxergando. Se o Pai não lhe deu a ver, você nunca vai ver. Então não adianta eu tentar ficar explicando aquilo que eu estou vendo a alguém incapacitado de enxergar. Tenha um ótimo final de sábado. Na Shalom, da Yeshua HaMashiach, para quem a tem. Beijo na testa e no coração. Fui. Eu percebi aqui que coloquei
uma data errada, né? Conforme eu ia mixando, eu disse que o término da Segunda Guerra Mundial foi em 1955, quando na verdade foi em 1945. Perdoe.